Boa noite, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos continuar numa espécie de revisão daquilo que foi dado em aula sobre aspectos da análise sintática. E vocês vão ficar bem a par da situação, porque nós vamos tratar de elementos muito simples. Por exemplo, a questão de análise sintática. Você deve estudar análise sintática tendo em vista o seguinte: ela o ajuda a compreender melhor como se estruturam praticamente todas as frases em português. Todas. O objetivo principal da análise sintática é essa. E tem um detalhe: esse conhecimento lhe permite elaborar mais adequadamente suas próprias frases e também compreender com mais clareza o que ouve ou lê. Além disso, alguns assuntos que serão vistos mais à frente dependem muitas vezes de um conhecimento básico de análise sintática. Vamos ver o que é frase, oração e período. Frase, de uma forma bem simples, é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. Frase não precisa de verbo. Por exemplo, olá, isso é uma frase. Corra, é uma frase, é o verbo, né? Perdeu o bandido assaltando a gente, é uma frase. Por quê? Ela tem que ter sentido completo. Se tiver sentido completo, é uma frase. Agora, a oração nem sempre tem sentido completo. O melhor conceito de oração é aquele que é toda frase com verbo, ou estruturada num verbo. Exemplo: um pedaço do mar mudou de lugar. Raul Bopp é o autor dessa frase. Observe que tem o verbo mudar aqui, ó. Um pedaço de mar, né? Sujeito. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Machado de Assis. Observe que isso é oração, por quê? Porque existe um verbo. Muito bem. Período. Período é a frase estruturada em uma ou mais orações. Para haver oração, há que haver um verbo, ou, na pior das hipóteses, uma locução verbal. Locução verbal quer dizer dois verbos funcionando como se fosse apenas um. Vamos ver. Período é a frase formada por mais orações. Na linguagem escrita, o período começa, em geral, por letra maiúscula e termina por ponto final. Pode ser ponto final, de exclamação, de interrogação, ou por reticências. Agora, dependendo da quantidade de orações, o período pode ser simples quando ele tem apenas uma oração, ou seja, terá apenas um verbo ou uma locução verbal. E composto quando ele é constituído por mais de uma oração, ou seja, há que haver mais de um verbo nesse contexto. Vejam bem o texto que eu vou ditar agora, formado por 3 orações, e vocês vão me dizer por quê. Estivera desmaiado tão pouco tempo, mas no elevador me parecia que ele tinha regressado de uma longa morte. Esse texto é do Rubens Braga. Tem 3 orações aqui, porque estivera desmaiado é a locução, por tão pouco tempo, mas no elevador me parecia, verbo parecer, que eu tinha regressado. Tinha regressado é uma forma, vamos dizer assim, composta, né? Rubens Braga. Agora, dentro desses elementos, vamos observar os componentes da oração. Por uma comodidade didática, estabeleceram que os termos essenciais são sujeito e predicado. O que é o sujeito? Para conceituar esse termo da oração, vamos partir de alguns trechos de textos. Tente responder a pergunta feita logo após cada um deles. O tal ermitão foi visto vagando pelo refúgio. Quem é que foi visto vagando pelo refúgio? Um tal ermitão. Então, o tal ermitão é o sujeito. Quem é que veio? Veio o quê? O amor. C. No escuro, a voz de um mentiroso se revela. Rubens Fonseca. O que é que se revela? A voz de um mentiroso. Muito bem. Quem é que não causou problemas? A fuga de Agenor. E assim vai. Então, o sujeito é o termo da oração a respeito do qual se declara alguma coisa. Agora, tem mais um negocinho aí. É o termo da oração que obrigatoriamente concorda com o verbo. Isso vocês vão encontrar em poucas gramáticas. Pouquíssimas. A chamada essa que eu dei agora. É o termo da oração a respeito do qual se declara alguma coisa. Em português, em geral, uma oração é constituída por 2 partes. Uma delas é o sujeito. E a outra é tudo aquilo que se diz do sujeito, predicado. Se você tem uma frase
uma oração e você retirar o sujeito, o resto da oração é predicado. Vejam bem, o tal ermitão foi visto vagando pelo refúgio. Eu vou tirar o sujeito daqui. Quem é que foi visto vagando pelo refúgio? O tal ermitão. Então o tal ermitão é sujeito. O resto, todo o resto dessa oração é predicado. Foi visto vagando pelo refúgio. Outra frase. O amor viera numa só vaga. Quem é que veio numa só vaga? O amor. Então o amor sujeito. Tirou do amor, o resto é predicado. A frase é tão simples. Tirou o sujeito, o resto da frase é predicado. Ali no predicado você vai encontrar os complementos, né? Os termos acessórios, os termos integrantes. Você vai encontrar tudo isso no predicado. No sujeito é só a classificação do sujeito. Então veja bem. Na oração, o sujeito pode aparecer antes ou depois do verbo. Quando ele aparece antes do verbo, ele é considerado ordem indireta. E ordem direta é quando o sujeito vem antes do verbo. Exemplo, poucas pessoas atenderam ao nosso pedido. Então o verbo é atender. Veio antes do verbo, é ordem direta. Poucas pessoas. Agora, e a ordem inversa? É quando eu passo o sujeito para depois do verbo. Vejam bem. Exemplo, atenderam ao nosso pedido poucas pessoas. Quem é que atenderam o nosso pedido? Poucas pessoas. Então, poucas pessoas, o sujeito está lá no final da frase. Nada impede que o sujeito fique no meio da oração, antes do verbo ou depois do verbo. Nada impede. É uma questão de estilo. Avançando. Classificação do sujeito. O sujeito pode ser determinado simples, né? Quando ele apresenta um único núcleo, isso é, uma única palavra que marca esse sujeito. Vejam bem. Uma escuridão compacta comprimia seus olhos abertos. Quem é que comprimia seus olhos abertos? Uma escuridão compacta. Mas nessa frase, uma escuridão compacta, uma dessas palavras tem um peso semântico, quer dizer, peso de entendimento maior do que as outras. É uma? Não, não é. É compacta? Não. É escuridão. Que é escuridão é que é compacta. E a escuridão é que é uma.